ser, ela pede o seguinte, né? Vamos supor que temos aqui uma corrente de curto-circuito na nossa barra 3, tá? Então, a nossa barra 3, ela tem uma corrente de curto-circuito simples, ok? É como se colocasse aqui essa barra 3 em paralelo com a Terra. O que vai acontecer, né? Toda essa corrente que está aqui, ela vai fluir para a Terra, porque aqui não tem nenhuma impedância, tá? Não tem nenhuma resistência, né? De corrente aqui. E o que vai acontecer, tá? Essa carga ela vai parar de ser alimentada, ok? Então, como se fosse, sei lá, vou dar um exemplo. Tem uma casa e tem uma linha de transmissão, tem as barras bonitinhas e essa casa ela é alimentada por uma concessionária, né? Um gerador de uma concessionária de energia. E aí ocorre uma corrente de curto-circuito por diversos motivos, né? Pode cair uma árvore na linha de transmissão, pode passar sei lá, um animal ali e fechar circuito. Pode acontecer também o que acontece, né, muito no Rio de Janeiro, de ter furto de cabos, né? Flui uma corrente de curto-circuito por inúmeros motivos. E o que vai acontecer se o nosso circuito que está bonitinho aqui ter uma corrente de curto-circuito na barra 3, ok? É isso que vamos analisar aqui na letra C, tá? Que está bem aqui. Como a barra 3 ela entrou em curto, a tensão da barra 3 foi para zero, tá? Porque a corrente foi toda para a Terra. E todos os elementos em paralelos da barra 3 também são anulados, porque não flui mais nenhuma corrente sobre os elementos distantes da barra 3. Tá? E o gerador ele estava sendo modelado como uma barra de tensão terminal constante, só que durante curto ele passa a ser representado por uma tensão interna subtransitória e operando atrás da sua própria reatância. Isso é super válido, tá? Porque no momento em que ocorre o curto-circuito, o fluxo magnético no interior do gerador não muda instantaneamente. Então ele tem um período ali subtransitório, tá? Que são os primeiros ciclos do curto. O gerador ele deixa de ser uma barra de tensão controlada e ele se transforma ele tem uma tensão interna fictícia atrás da sua reatância subtransitória, ok? É mais ou menos isso que acontece no sistema elétrico de potência, na nossa parte de motores, geradores, ok? Maravilha. Com isso, vamos calcular aqui a nossa tensão interna do nosso gerador, inicialmente. Que a reatância equivale a 25% como se estivesse na base da máquina de 1800, de uma potência de 1800 mA, ok? Então o cálculo foi calculado lá em cima do nosso XG, ele está bem aqui. Deixa eu verificar. Ele está bem aqui, ó. 25%, tá? Da nossa. E colocamos tudo aqui em base. Então vai operar 25% do total que ele pode operar, ok?
Com isso, a nossa tensão interna nova vai ser a tensão do gerador, que estava no no momento em que ele estava operando certinho, né? No regime permanente, tá? Mas essa reatância do gerador, tá? Vezes a corrente que estava passando pelo gerador, ok? Que é essa corrente aqui. Isso vai nos dar que a tensão interna do gerador ele vai ser de 1,172, tá? Com ângulo de 8,06 graus em PU. Tá? E com isso, como a tensão da barra 3 foi a zero, nós vamos ter que calcular novamente. Para a gente calcular a corrente de curto-circuito que flui tanto na barra 1 quanto na barra 2, temos que calcular a impedância equivalente depois da falta, tá? Então, tínhamos aqui na barra 1 o shunt do capacitor, o shunt do reator, o shunt do capacitor, o shunt do reator e da carga, tá? Só que isso aqui foi para zero, então isso tudo aqui foi anulado. Então vamos ficar apenas com a barra 2, tá? Que temos aqui o nosso shunt do reator, beleza? E o nosso ZP. Maravilha? ZP. Na verdade, do reator tá pra cá, ó. Deixa eu apagar aqui. Do reator tá pra cá. E aqui temos o nosso YP. Beleza? E o YP do outro lado, ele foi anulado porque aqui, ó, o YP do outro lado, desse lado aqui, ó, da barra 3, ele foi anulado simplesmente, porque não tem corrente nenhuma aqui, tá? Então ele foi anulado, tá bom? Isso aqui é a barra. Isso aqui não é isso aqui que eu tava falando. É isso aqui, tá? Barra 2 e a barra 3 que está curto-circuitada. V3. Tá? Com isso, vamos achar a nossa impedância equivalente da linha. Deixa eu apagar aqui, isso aqui é só um rascunho. Que vou transformar em admitância, vai ficar mais fácil calcular os elementos de shunt. Vai ficar 4,825 menos J51,55 em PU. E a admitância na barra 2 no momento da falta, tá? É a soma do reator da barra 2 mais o shunt da linha da barra 2, que é o YP, e da linha que está em curto, tá? Então, vamos fazer essa soma aqui. Isso vai nos dar 4,825 menos J 5263, ok? Maravilha. Aqui, 4, isso. Transformando isso aqui em impedância, isso fica 4,82, mas deixa ele assim bonitinho, tá? Agora a impedância total, vista pelo nosso gerador, né? Temos aqui o nosso gerador, tá? Que tem uma tensão interna agora. Temos a nossa reatância subtransitória, que aí entra a reatância subtransitória do gerador, tá? Aqui temos a barra 1, o Z do transformador, beleza? E a gente tem aquele Z2 equivalente que a gente achou ali em cima, né? Z2 curto-circuito. Como todos esses elementos estão em série, nós vamos simplesmente somar eles, tá? Então, o Z de curto-circuito total
vai ser a soma do gerador transitório, zero subtransitório, do transformador e a impedância do calculado aqui em cima, bonitinho. Beleza? Que é equivalente. Então, a impedância de curto-circuito total vai ser 0,00173 mais J 0,03829, tá? E só a impedância total aqui em PU vai ser 0,03833. Esse valor aqui. Perfeito. Beleza. Fonte, shunt, série. Beleza. Maravilha. Agora vamos calcular a corrente de falta. Tá? Tá saindo do gerador. Beleza? A corrente de falta a gente vai pegar a tensão interna do gerador e dividir pela impedância total. Tá? Isso vai nos dar 30,57 em PU, ok? Isso. 30,5. Isso aí. PU. Só que tem uma informaçãozinha que como tem esse J aqui, tá? Ele meio que modula esse Z total. Só que essa corrente saindo pelo gerador, ela também tem uma defasagem, tá? Nesses cálculos que nós fazemos, se a gente fizer o cálculo, ele vai dar uma defasagem de menos 79,3474 graus, tá? Tudo isso aqui em PU, beleza? Já tá aqui a unidade, vai botar em PU também. E a corrente do curto-circuito? Saindo do gerador em unidades físicas, né? A gente vai multiplicar pelo lado de baixa tensão, pela base de baixa tensão, que é 2,8867 kA. Isso vai dar isso aqui que a gente achou, tá? Vezes 2,8867 kA, isso vai dar 88,24 kA. Maravilha? Agora, a tensão na barra 2, durante a falta, vai ser tranquilo de calcular também, porque temos a corrente que flui pelo gerador, e essa corrente que flui pelo gerador, ela vai passar aqui pela barra 1, né? Pela barra 1, e vai apenas encontrar aqui o nosso Z2 de curto-circuito, que a gente calculou, que é o Z equivalente, tá? Tanto esse Z2 de curto-circuito, ele aqui o elemento enxante, tá? O YP, e o reator, o Y do reator, e o Z de linha, tá? Que a gente calculou lá em cima. Meio feio, mas... então a gente vai calcular a tensão na barra 2, curto-circuito, simplesmente multiplicando a corrente de curto-circuito no gerador vezes essa impedância equivalente. Isso vai nos dar 0,578 em PU, tá? Só que também, como tem essa parte imaginária, temos uma defasagem, tá? De menos 79,238 2 graus, ok? E isso em valores reais, tá? Isso vai nos dar 289. Aqui, não, na verdade, a tensão, tá? Nos valores reais. Vamos multiplicar pela base do lado de alta tensão, que vai dar 289 kV, ok? E a corrente de falta chegando na barra 3, tá? É a tensão que passa a corrente que passa
pela barra 2. Então, como depois da barra 2 temos só o ZP aqui, porque todos os outros elementos eles ficaram eles foram anulados, né, pela essa corrente de curto-circuito aqui na barra 3, vamos simplesmente multiplicar aqui o ZP vezes a corrente que está indo para a barra 3, tá? Isso vai nos dar 29,93 PU, tá? Beleza? Defasado, aqui, ó, defasado em menos 79,2382. Aqui em cima não é 382 não, é 474, tá? Graus no PU. E aqui é o 2382. Acabei errando essa... Acabei trocando. Perfeito. E a tensão na barra 3 durante a falta vai dar... vai ser 0 kV porque não temos um curto-circuito ali, tá? Com isso, temos aqui nosso I do gerador, beleza? Saindo aqui, tá? Temos o nosso I passando pelo a nossa tensão 2, a corrente de falta chegando aqui, temos o I indo para a barra, aqui, ó, passando pelo transformador. Vai ser a mesma corrente também, tá? Beleza? Passando pelo transformador. E depois disso temos aqui a nossa barra 1, tá? A tensão na barra 1, ela vai ser essa tensão aqui que a gente calculou. Cadê? Também aqui, ó, tensão interna do gerador, tá? Vai ser esse de duas linhas. E a tensão na barra 2 vai ser esse valor aqui de 289 kV. Beleza? E essa corrente que passa pelo transformador, passa aqui, ó, que é esse ICC3, corrente com circuito 3, tá? Vai ser o que vai passar por aqui da barra 2 para barra 3, ok? Corrente que é a corrente de curto-circuito. Maravilha? Deixa aqui bonitinho. Esses são os nossos valores nominais. E a corrente que passa pelo... Como não tem tensão aqui, a corrente que passa pela barra 3 também é 0, ok? Maravilha, é isso.